É isso aí, mais um Sala de Visitas na noite de quarta-feira, hoje é dia 29. Estamos aí prestes a finalizar o mês, mas aí, hoje o nosso convidado é um grande dublador, Mauro Ramos. Vai estar com a gente, vai trocar uma ideia sobre dublagem, sobre carreira, e eu vou chamar o nosso convidado nessa noite. Vamos lá? Mauro, grande Mauro. Pronto, mandei para ele aqui o aviãozinho. Aí ele vai entrar, vai conversar com a gente, né? Vamos aí ter um bate-papo sobre a dublagem. Vamos lá. Vou botar aqui. Vamos lá, peraí, um minutinho. Mauro já chegou. Aí vamos aí conversar, né? Um bate-papo bacana. Vamos lá, peraí. Mandar para ele. Vamos aqui fechar a música. E agora vai conectar, né? Primeiramente eu quero saber da galera se o som tá perfeito. A imagem tá boa. Opa! Tá conseguindo me ouvir perfeitamente? Tá nos ajustes? Botando o microfone. Ok, Opa, boa noite. boa Que honra! noite. Privilégio ter aqui você na Quem nossa sou live. eu? Quem Primeiramente, sou quero eu? agradecer a Fernanda por ser a intermediária, né, que fez ali a conversa para chegar até você, e é um privilégio tê-lo aqui nessa noite de quarta-feira. Muito obrigado. Nós agradecemos. Seguramente ela também. E o nosso bate-papo aqui não pode ser outro, né? Tem que ser sobre dublagem. E foi como que você começou nessa área da dublagem? Foi sem querer. Sem querer? Foi sem querer. Eu trabalhava, eu já era ator já há mais ou menos uns 10 anos naquela época. Mais ou menos não, há 10 anos naquela época. E eu trabalhei em muitos empregos para me sustentar, para continuar tentando ganhar a vida como ator, Sim. exclusivamente. Fiz durante esses 10 anos bastante teatro, muito, mas muito pouco cinema e televisão. E eu estava em rádio. Primeiro, eu trabalhava num programa diário chamado Cidinha Livre, da Cidinha Campos, no Olha, Rio de você Janeiro. trabalhou com a Cidinha Campos? Trabalhei com ela. Olha que bacana. Fui para lá como na tentativa de organizar o arquivo dela e acabei ficando menos de uma semana no arquivo e entrei para a produção rapidamente. E lá de lá foi um pulo para trabalhar no programa seguinte do horário, Patrulha da Cidade, Bacana. que Teve a é passagem o, também eu pelo acho que Patrulha. eu acho que é o programa mais antigo do rádio brasileiro ininterruptamente exibido, né? Mais de 50 Emitido anos, pela. né? No rádio. Muito mais. Acho que foi em 65, por aí, 66 que começou. E, e lá, entre meus colegas, porque o programa é ao vivo, entre meus colegas radioatores e atrizes, tinha uma grande companheira chamada Cordélia Santos. Ela sugeriu o nome de um colega dela de rádio para substituir um outro colega nosso do elenco fixo, e que também era redator, como eu, para trabalhar, né? Enquanto esse rapaz na época já era um senhor, quando ele resolveu tirar férias, porque o departamento pessoal pressionou ele para tirar férias, que já estavam vencidas, e aí ela sugeriu o nome de Mário Monjardim Filho, que várias pessoas conhecem, porque ele foi durante muitos anos a voz do Pernalonga
e a voz do Salsicha do Scooby-Doo. Sim. E ela, então, sem que eu soubesse, falou do meu nome, do meu trabalho para o Mário, que era diretor da Herbert Richards na ocasião, diretor de dublagem. Ele me chamou para ir lá, eu fui umas 3 vezes. Na terceira, ele fez um teste comigo num desenho e me levou até o Ronaldo Richards, que é o filho mais velho do falecido Herbert Richards, e na época era o superintendente da empresa. Sugeriu meu nome e eu fui contratado. E assim começou. E assim comecei na dublagem sem ter nunca pisado num estúdio e nem ter muita noção do que era a dublagem. Fui aprendendo como vários colegas pioneiros aprenderam, na marra, trabalhando. Então foi tudo ali na prática e na raça também, né? Isso, exatamente. A Bem, temos... necessidade de sustentar Bem, uma família fez com que eu continuasse, né? e aqui estamos jogando aqui as imagens aqui no slide. O que que o microfone representa o dublador? O microfone. O microfone é o canal, né? É o meio, a mídia que faz com que a interpretação do ator chegue até a imagem da animação ou do filme para o público. Uhum. Então, ele é um instrumento, é um meio de se atingir um objetivo, né? Nosso objetivo a dublagem brasileira sempre foi uma dublagem interpretativa, de cobrir o movimento labial e acompanhar a interpretação dos atores e atrizes ou dos bonecos de animação para que o público brasileiro pudesse consumir o produto cinematográfico de uma forma melhor. Então, desde Branca de Neve e os Sete Anões da Disney, que a gente interpreta através do microfone. Tanto que o celeiro dos profissionais que começaram a trabalhar na dublagem industrial nos anos 60, tanto em São Paulo quanto no Rio, foi o rádio. Porque eram os Perfeitamente. profissionais que já trabalhavam com microfones e já sabiam trabalhar interpretando sem precisar utilizar o corpo, nem precisar se movimentar. Porque isso era importante. Um movimento mais brusco iria captar, o microfone ia captar. Né? Olha Então, o só. profissional de teatro que nunca tinha feito rádio, ele tinha tendência de, ao interpretar, se movimentar, utilizar o corpo como ferramenta de interpretação. E o pessoal que trabalhava em rádio, não. Então, o celeiro veio naturalmente do rádio. E daí são quantos anos já na dublagem? Na dublagem, 31. 31. Nossa, de É, muitas experiências, né? E quais foram as que graças a marcaram? Deus. E foram várias, muitas experiências. O início, a primeira vez que eu gravei, o primeiro fixo que eu peguei num desenho, o primeiro fixo que eu peguei numa série, o primeiro longa-metragem onde eu fiz protagonista. E por aí vai, o primeiro filme em que eu passei num teste para a Disney. Muitas emoções. São Bom, tantas passar num emoções. teste para Disney, o cara tem que ser fera. E como é que é receber É, a notícia? sim. Você passou num Eu teste. no início eu não acreditei. Eu estava concorrendo com o falecido Silvio Navas, que ficou pé da vida porque eu tinha ganhado o papel e ele não. Porque eu Nossa, tinha o quê? Eu tinha 4 anos e pouquinho de profissão. sim. Então ele se revoltou, mas tudo bem. Depois a gente ficou amigo e tal. Trabalhei com ele me dirigindo, fazendo a série toda de Apuros de Penélope,
da Hanna-Barbera, em que eu substituí um outro colega da antiga, que não queria mais trabalhar, que fazia o Tião Gavião, e aí o Arthur Costa Filho, que disse, não dá para eu fazer mais, eu estou muito velho, muito cansado, minha visão não está legal. Chama o Mauro Ramos, que ele sabe fazer, e eu acabei fazendo o Tião Gavião. Então, quem me dirigiu foi o Silvio Navas, e o Silvio e eu nos damos Perfeito. muito bem. E você falou muito da questão do microfone, importância, que eu fiz aqui a pergunta. Eu queria saber quais são as qualidades que são necessárias que um dublador necessita ter para fazer uma ótima dublagem. Para mim, a dublagem é uma técnica Uhum. que você vai aprendendo ao longo do tempo em que você trabalha. E você, como ator, você, como atriz, tem que ter pendor para a dublagem. Tem que saber fazer a brincadeira, o jogo da dublagem. Porque, para mim, a única arte que existe nesse processo é a interpretação da atriz, é a interpretação do ator. A dublagem em si não é arte. A dublagem é uma técnica. Você pode muito bem fazer o seu trabalho com dignidade, com uma interpretação decente, boa. Em alguns casos até, muitos colegas fazem interpretações excepcionais. Mas, para mim, a meu ver, é uma técnica. Arte é a arte da interpretação. E a técnica Então, exige experiência também, né? Que você vai exige ganhando experiência. de acordo com os Alguns anos. profissionais que já têm pendor para isso, eles conseguem, em um tempo menor do que outros, se adaptar e passar a ser funcionais, porque o mercado quer que os atores que fazem dublagem sejam funcionais, sejam profissionais que cumpram com seus horários, profissionais que sejam corretos no seu trabalho, na sua interpretação. Então, o fato do mercado te abrigar e te abraçar é porque você se mostra funcional para o meio, né? Para o processo. E a dublagem representa o que na sua vida? São anos e anos de experiência. Olha, eu larguei teatro, cinema, televisão para fazer dublagem. Uma A decisão. dublagem foi uma decisão. Como muita gente resolve só fazer teatro, outras só fazer televisão, outras só fazer cinema, eu optei por só fazer dublagem. E foi um nicho da atividade de ator que me proporcionou, mesmo num período, num mês ruim, os proventos necessários para sustentar minha família com dignidade. É claro que tem uma crise ou outra, como essa pandemia me fez ficar com a mão na frente e outra atrás. E na época da era Collor, quando o Collor pegou e assambarcou, o plano Collor assambarcou um monte de coisa e tal, também passamos dificuldades. Mas lá naquela época eu era contratado da Herbert e naquela época a Herbert contratava por carteira de trabalho. Assinava carteira, nós tínhamos férias proporcionais, 13º Havia requisitos proporcional. ali, né? Então era mais tranquilo, porque de qualquer maneira ele teria que nos pagar o mínimo do acordo coletivo de trabalho. Hoje não, hoje o mercado nos forçou a ser empresas, a Entendi prestadores de perfeitamente. serviço. Então eu não tenho nenhuma garantia. Se eu ficar 3 meses sem trabalhar, eu estou lascado, minha família está lascada. Então, né, quanto mais a gente vai ficando idoso, mais caro fica um plano de saúde, tem que ter dinheiro para isso e outras coisas, pagar aluguel, pagar luz, pagar gás.
é um monte de coisa, né? É uma das perguntas, eu acredito que esteja até associada à sua linha de raciocínio. Como é que você avalia o processo da produção da dublagem? Por exemplo, anos atrás até os dias atuais. Como é que está na sua concepção? Mudou algo? Mudou bastante, tecnologicamente mudou muito. Nós começamos a dublar acompanhando o desenvolvimento do cinema e da televisão. Principalmente o industrial foi a televisão. Nos anos 60, dublava-se em 16 milímetros, direto em cópias 16 milímetros, que tinham duas bandas sonoras, e em 35 milímetros, que também tinham duas bandas sonoras. Então, naquela época, para você exibir o 16 milímetros e o 35 milímetros, você tinha que ter um projetor gigantesco. Iniciou-se com projetor a carvão, depois passou-se a projetor elétrico, e a gente tinha que exibir isso num espaço maior, o estúdio tinha que ser um espaço grande, que tivesse uma tela onde a imagem que o projetor mandava estivesse correta para que a gente pudesse trabalhar. A gente trabalhava com os 16 milímetros e os 35 milímetros cortados. Aqui em São Paulo chamava-se anéis, porque eles viravam anéisinhos de filme, né, de fita. Sim. E no Rio foi loop, porque ele ficava dando volta. E isso tinha um custo absurdo, porque as máquinas eram muito caras, o espaço que precisava acabava sendo caro, preparação de som, aquela coisa toda. E a gente trabalhava com recursos de ver aquele trecho e quando fosse gravar, a gente não usava fone, a gente não tinha som. Entende? Nossa, A gente algo gravava, totalmente só diferente, tinha né? som para ensaiar. E o som era colocado saía ali pelo estúdio, não precisava de fone. Aí, ao longo do tempo, quando passou-se para elétrico e tudo mais, a coisa foi modificando. E houve uma mudança de tecnologia que foi passando do filme, né, para a fita magnética, VT e o Matic, que eram fitas magnéticas que eram bem menores do que aqueles rolos gigantescos, precisavam de máquinas bem menores do que os projetores, e usava-se um monitor de televisão em vez da tela. Sim. Mas ainda continuava com duas bandas sonoras. Quando era necessário, por algum motivo, gravar um ator ou uma atriz separado, você tinha que gravar na banda dupla. Eram duas. Então você tinha o som do filme que era usado para você como guia. Já nessa época você já utilizava o recurso do fone para ouvir e para gravar. Isso ajudava você, tecnicamente, a acompanhar o ator e a atriz. E quando tivesse que gravar a banda dupla, o BD, você apagava. Por isso é que o recurso era pouco usado. Apagava o som original. E nesse trecho, o mixador ia ter uma trabalheira para recuperar, tentar fazer as coisas que tinham no filme. E por aí vai. Depois do Matic, quando veio o VHS, a gente continuava com banda dupla, mas o que aconteceu foi a revolução, a próxima revolução, foi no meio dos anos 90, quando apareceu uma fitinha que só gravava áudio, chamada DA. Usava-se apenas o VHS ou o Matic como imagem de referência para você fazer a sincronização. A DA tinha 8 canais. 2 eram utilizados pelo mixador. Então, dentro do estúdio, o diretor
não precisava chamar todo mundo para ficar na bancada, como era antigamente, por força da Foi tecnologia. facilitando aos poucos. Aí foi abrindo 6 canais para você distribuir os atores ali gravando separadamente. E a outra revolução foi um programa, né, um software de computação chamado Pro Tools, que acoplava tudo ali dentro do programa. A imagem e gravava-se o áudio, até hoje é assim, com N canais para você gravar, basta que você tivesse HD suficiente para isso. Então, a gente passou a gravar cada ator separadamente. Então, Foi ficando mais seletivo. o tempo de gravação aumentou um pouco, porque quando você gravava com todo mundo junto, você às vezes gravava um filme num dia só. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma facilidade de qualidade de som e de áudio. Entendeu? Entendi. Então, houve essa modificação dos anos 60 até hoje, e a gente foi se adaptando. Entendeu? Bom que, A gente teve que se adaptar. Digamos assim, o difícil ficou mais fácil, né? Porque foram experiências em fases Olha, diferentes mas eu, também. como ator, artisticamente, sinto falta de uma coisa chamada contracenação. Contracenar era muito legal para nós na bancada. A questão do Entendeu? olho no olho A gente se estimulava. A interpretação de um ajudava a interpretação do outro. enriquecia Entendeu? mais, né? Era desafiador diversas vezes. Eu sinto falta disso, mas a gente vai fazendo o nosso trabalho e vai se adaptando. Eu estou esperando aparecer aí um programa, um software em que a gente a profissão de dublador fique obsoleta, entendeu? E que o computador grave do jeito que todo mundo quer, o tom, a interpretação e tal, que o software grave tudo. Então, esse me parece o futuro para nós, né? Conta aí um pouquinho pra gente a relação do carinho de fãs, né? Porque eu coloquei aqui as imagens, olha só, vários personagens que você fez de sucesso. Como é que recebeu o carinho do público através dos personagens de grande sucesso? Olha, no início era difícil, porque dublador é um astro que despontava para o anonimato, né? Sim. Então, era um astro que despontava para o anonimato. Todo mundo ouvia as nossas vozes, ouvia o nosso trabalho, mas não sabia quem a gente era. No início foi muito difícil, porque eu não estava muito habituado. Mas, ao longo do tempo, eu fui compreendendo que é uma manifestação de carinho com relação ao nosso trabalho e a nós mesmos. Então, aí eu fui me adaptando ao longo do tempo. Antes a pessoa ouvia a voz e ficava naquela... Eu acho que é ele, né? Ficava assim, na televisão, que novela que esse cara fez, entendeu? Porque estou ali, a voz veio da televisão, se eu estou ali, a voz veio da televisão, eu devia trabalhar em novela. Esse era o raciocínio. Entendi. Entendeu? Porque muita gente achava que dublador ficava na emissora de televisão sentado esperando o filme começar e fazia tradução simultânea. Olha. E não entendia. Outras pessoas achavam que dublador era a mesma coisa que dublê, que stuntman. Tem muito isso também. Muita gente pensava assim. Ali pelo meio dos anos 90, com a internet ficando um pouquinho mais popular entre a população, começou-se uma valorização mais ostensiva através dos otakus, o pessoal que gosta de desenho japonês, mangá, aquelas coisas todas, seriados japoneses.
e a gente começou a ser convidado para participar de convenções, fazer Bacana. palestras, essas coisas. Ao longo do tempo, e com Houve a a ajuda da aproximação, foi daí que internet, né? começou. E com a ajuda da internet, outros nichos, como o pessoal que gosta de produtos da Disney, o pessoal que gosta de produtos da Fox, o pessoal que gosta de seriado e tal, foi descobrindo e conhecendo mais a dublagem. Até que começou aquela onda, no final dos anos 90, de chamarem atores e atrizes que estavam em evidência na televisão para chamar bilheteria. E isso foi crescendo, foi crescendo. Por um lado, muita gente ficou revoltada, mas por outro, foi a forma que a população teve de começar a conhecer realmente o nosso trabalho e os nossos colegas profissionais, atores que estavam em outros setores, que tinham um preconceito absurdo. Até hoje, muitos ainda têm. Mas o pessoal que dublou e que viu a dificuldade que é e viu que o trabalho é um trabalho digno, é um trabalho de interpretação e tal, eles começaram a elogiar e valorizar o trabalho da dublagem. O Então, mérito, isso né? Que falou tudo, mais alto também. isso Que tudo. bom. E graças à internet a gente ficou mais conhecido. E aí, na rua, no supermercado, numa loja, a pessoa já sabe meu nome, ou já sabe, no mínimo, já sabe que eu sou dublador por causa da minha voz. O que antigamente Legal. não se sabia. Muito bacana. E uma curiosidade que dublagem é aquela questão de ligação, né? É curioso que você faz muitos personagens de acordo com a sua semelhança. Como é que funciona essa história aí de Isso aí é que a escolher? gente. O meio da dublagem é muito engraçado. Eu não consigo conceber que se escale um ator ou uma atriz para fazer dublagem pelo físico do rolo. Porque, pelo físico, pela aparência. É que porque eu sou gordo, muita gente me chama para fazer gordos. E muita gente acha que eu tenho voz de etnia negra, afro-americana, entendeu? Afrodescendente. E me chama para fazer. E teve uma época na Herbert Richards que eu fiquei uns 3 meses, eu acho. Eu e outro colega, Paulo Flores, grande dublador negro, afrodescendente, um vozeirão absurdo. Trabalhava na Rádio Tupi também, só que eu trabalhava na M e ele trabalhava como locutor da FM. E fez a voz do Mufasa no Rei Leão. E eu e Paulo passamos uns 3 meses gravando, fazendo monstros de seriado japonês. Porque a diretora, Angela Bonatti, achou que nós éramos os 2 atores que fazíamos com dedicação, sem ficar de saco cheio. E aí ela revezava. A cada episódio ou era eu ou era o Paulo. E teve outra fase na Herbert Richards em que eu fazia 3 tipos de papéis. Negros, gordos e carecas. Ou suas variações. Negro, gordo, negro careca, careca gordo, negro gordo e careca. Então eu só fazia isso. Até que algumas pessoas começaram a me dar magros, barbudos, cabeludos. Já houve a justiça aí já foi falando mais alto. Não, é assim não. Vamos dar um magrinho para ele. Que é ele? Nada contra, eu até hoje faço. Mas é que, poxa, como assim? Só porque eu sou gordo? Olha, você tem um personagem que caiu perfeito em você, que você fez no Toy Story. Eu vou colocar aqui. Sim. E você comente. Vai rolar a imagem vai rolando e você vai comentando como foi fazer esse personagem. O John Lester, que era o diretor da Pixar, ele fez questão de tirar fotografia comigo, porque na ocasião ele achou que eu era o dublador no mundo inteiro mais parecido com a personagem. Então ele queria mostrar para os desenhistas dele
E eu, naquela época, estava mais ou menos assim. Quando eu fui fazer o teste para ele, quem era o responsável artístico na ocasião da Disney era o Garcia Júnior, a voz do He-Man, a voz do Sim. MacGyver. E ele disse para mim assim, ô Mauro, olha aqui, você vai fazer um teste que se você não ganhar vai ser uma brutal injustiça. E eu entrei nervosíssimo para fazer. Aí quando eu vi, o cara ronca como eu, ri Olha como só aqui, eu, ó. entendeu? E então ele foi muito feliz aí. Nisso foi muito feliz. Eu fiquei muito parecido com ele, a ponto do diretor de animação da Pixar querer tirar fotografia para mostrar para os animadores. Nossa, chegaram a tirar fotografia? Olha só como é Foi na parecido. pré-estreia no Rio de Janeiro, na ocasião, um domingo Nossa, de manhã. O bacana. John Lester e a esposa vieram ao Brasil para lançar o Toy Story 2. E aí nós assistimos e tal. Aí quando nós assistimos o desenho e eu saí, quando terminou, saí disparado, porque eu sou hipertenso desde os 28 anos de idade, e eu tomo diurético todo dia de manhã. E eu saí disparado, 2 horas ali, num ar-condicionado, estourando. Imagina como é que a minha bexiga não estava, né? Nossa. E aí eu fui direto para o banheiro. Quando eu saí, o Júnior já tava me chamando a atenção, brabo, e dizendo que o John Lester estava me procurando, queria saber que eu era. Aí ele falou que eu era o dublador do UOL e tal, e ele ficou impressionado. Aí ele me apresentou e o John Lester chamou a esposa para tirar fotografia, para ele Bom, eu mostrar para os coloquei aqui animadores. esse personagem que foi de acordo com o seu jeito assim, de pegar o jeitão. É ele, tem que ser ele. Mas aí tem um que é querido. Eu não Olha, posso deixar passar batido. O Raymond Opa, Reddington do Lista Negra, como o pessoal gostou, né, do meu trabalho. Graças a Deus, muito que obrigado. bom. Fale um pouquinho desse personagem JJ querido. Jameson, Tá JJ ligado Jameson, também, eu não né? sei, eu acho que eu não vou fazer na outra leva não, porque tive dificuldade aqui, os caras não querem fazer. Fala desse personagem aqui, ó. Esse aí é o Pumba, foi o primeiro da Disney que eu ganhei, e ele tem um significado muito grande para mim, né, dentro da profissão. O Pumba já é uma entidade em separado. Né? É uma criatura que anda do meu lado, toda vez que eu tenho que gravar ele assume e depois eu digo assim, ué, ele já veio, passou e tal, porque parece que eu fico sem consciência, eu faço o que eu faço, porque também foram muitos anos gravando ele, né? Sim. Foram 3 anos de série, eu acho, e muitas vezes. Ele, Aqui, ó. então, Tem uma galera falando lá. aqui. Viscoso, mas gostoso. São frases que os fãs gostam, né? Muito Viscoso, bacana. mais gostoso, me chame de senhor porco, ou então Timão, podemos ficar com ele, com relação ao Simba. Então, ali eu tive contato com o Pedro Lopes, o falecido Pedro Lopes, que se tornou um grande amigo meu, com Muito um legal. carinho enorme. E, para mim, significa o primeiro grande personagem que até hoje, né, como disse o Drummond, e eu repito isso em toda entrevista, o Drummond que disse que o Pumba é o meu Scooby-Doo. Maravilha. Verdade. Pura verdade. E teve também no desenho outros aqui, ó. Vou colocar aqui, peraí. O Zé Curubu. Eu via isso quando era garoto, né? O Sim. Pica-Pau. Mas dublado por outras pessoas. E o Zé Curubu era sempre um malandro. E a minha Sim. referência, eu sou carioca, a minha referência de vida é o malandro carioca. Então eu Sim. injetei na voz da personagem a malandragem de um malandro carioca. Olha Entendeu? que bacana. Foi fazer um laboratório ali, né? A voz vai ser Mas o assim. nosso laboratório é ao longo da série, ou ao longo do filme. Porque a gente, às vezes,
só sabe o que vai fazer quando chega. Aliás, a maior parte do tempo a gente só sabe o que vai fazer quando chega no estúdio para gravar, né? Também tem outro aqui que marcou bastante, ó. Olha aí, ó. Monstros S.A. Esse Uma é o coleção, Sully. né, de personagens de sucesso. E fala um pouquinho desse. O Sully, ele é o público gosta muito dele por dois motivos. Primeiro, porque ele toma um ar de paisão com relação à menina. Uhum. E isso afetivamente cativa o público. E outra coisa é que ele é grande e peludo como se fosse um bicho de pelúcia. Sim. Então isso atrai. Porque o filme, na verdade, a meu ver, é um filme do Mike Wazowski. O Mike Wazowski, que é a grande personalidade do filme e que foi dublado brilhantemente pelo Sérgio Stern. Mas brilhantemente. Grande, grande. Inclusive, tive a alegria também de entrevistá-lo. Foi uma maravilha. E olha só, É. outros personagens também em filmes. A Joaninha. Fiz o Obelix uma vez no segundo filme. Mas a maior parte foi feita aqui. A dublagem, desenhos e primeiro filme foram feitos aqui em São Paulo. Com outro Vamos ver colega. aqui. Entre outros filmes também, olha só. Esse daí é o cara da voz daquele do Toy Story 2. Uhum. Que coincidentemente eu fiz em Space Jam. Muito bacana. Aí, Esse daí é tá o rolando, que faz a voz do Sully no original. Bacana. Então acabei dublando ele em vários outros lugares. A gente vai aprendendo. Esse massa aí eu essas acabei de cenas fazer também. agora, já coroa. Esse ator aí. Desenhos. Eu fazia na Liga da Justiça sei lá como é que é o nome dele. Aqui foi muito engraçado esse negócio do Star Wars, porque no episódio 1 eu gravei o Gunray, que é Newt Gunray, um negócio assim, que é esse, né? Uhum. E aí tinha uma dobra. Dobra é um outro papel que você faz pequeno. E era o cara que contracenava com o que eu tinha gravado. Muito E legal. aí eu fui e fiz. Mudaram o efeito de voz em um e outro. E no segundo já chamaram o Carlos Seidel para fazer o outro. Entendeu? Então, é engraçado. Naquela época, agora já foi tudo redublado, mas naquela época era engraçado me ouvir contracenando comigo mesmo. Olha. Foi uma coisa que só Que coisa. aconteceu, só uma coisa que aconteceu numa novela mexicana do SBT, em que até o primeiro um terço da novela eu fazia um mordomo, que era uma figura cômica da casa lá, da tia da menina, que era uma órfã, os pais tinham morrido num acidente, e eu era o mordomo que gostava da garota e tal. E aí o avô, pai da menina, descobre que a neta está lá, e então o que ele faz? Ele pega a neta para morar com ele. E aí o núcleo do mordomo acabou, né? Ela vai para a casa do avô, sai da casa da tia, ok. E aí eu estou um dia em casa e me liga o falecido Newton da Mata, que era o diretor de dublagem da novela. E ele rindo. Mauro, você vai ter que vir gravar a novela. Eu falei, o mordomo voltou? Ele falou, não. Eu falei, então como é que eu vou gravar a novela? Aí ele, não, é que o SBT, ele quer que você faça aquele velho que você fez naquelas outras 3 novelas anteriores. Eu falei, como assim? Eu acabei de fazer o mordomo, não dá para chamar outro? Não, eles disseram, eu falei isso, mas eles disseram que não, você muda a voz. E aí eu fui lá e fui fazendo até o final da novela. Desafio, jogou o desafio. O velho, o avô da garota. Só que, faltando tipo uns 20 capítulos para acabar a novela,
o núcleo daquela tia, a tia falece e o velho absorve uma parte da criadagem da irmã. E aí o mordomo vai para a casa do avô da garota. Aí eu falei, e aí, como é que eu vou fazer? O SBT disse que é para você fazer o mordomo também. E eu contracenei comigo mesmo algumas vezes nessa novela, porque o SBT queria. Aqui tem também outros personagens de sucesso também, que eu curti bastante, foi Homens de Preto. Olha aí. Ah, sim! Rip Torn, o ator, que me levou também a dublar o personagem no desenho daquela época. Eu gostava muito de fazer ele. Ele era um ator interessante. Super-heróis também, a Coisa. O Coisa foi um grande... Foi muito emocionante, porque O porquê? era um personagem que eu lia nos quadrinhos nos anos 60 e Olha, 70 quando bacana. criança. E eu era fascinado pelo Coisa. Entendeu? E quando você eu descobriu que ia pensando, fazer ele? A fiz o reação? teste, a minha reação foi, caramba, meu Deus do céu, eu vou fazer o Coisa. Quer Incrível, muito dizer, e legal. foi muito legal, foi uma experiência Uma coisa que muito estava ali na sua gratificante. memória afetiva de criança Exatamente. e você realizou aquilo ali. Nossa, É incrível. verdade, é verdade. Também Shurek, também não podemos esquecer. Fale um pouquinho da Sim, experiência. o Shrek eu já tinha passado no teste e já tinha gravado o primeiro filme todo, até que a distribuidora aqui resolveu colocar o Bussunda para vender o filme, porque ele estava fisicamente parecido. Aquela coisa de escalar o ator pelo físico, né? E aí ele fez o primeiro, fez o segundo, veio a falecer, e aí tentaram, a distribuidora aqui queria fazer um teste pelo Brasil, pela internet, rádio, cinema, televisão, para escolher quem iria substituir o Bussunda. E a DreamWorks falou, mas a gente já não escolheu no primeiro, não é o Mauro Ramos? Então, bota o Mauro Ramos para fazer, para que vai gastar dinheiro com esse tipo de coisa? E aí estou fazendo o Shrek do terceiro em diante. Maravilha. Curti muito e a dublagem ficou perfeita. Muito E como é que obrigado. foi a experiência, por falar em dublagem perfeita? É meio que um desafio também, outro paradigma, fazer um personagem que já é consolidado por outra pessoa fazendo uma voz que é o famoso boneco, né? Como Aham, fala na dublagem. Como é que foi a sim. experiência de fazer o Professor Girafales no Chaves na Olha, Multishow? a minha primeira experiência como fixo de um desenho foi substituindo o meu grande amigo e irmão Márcio Simões num desenho dos anos 90 chamado Cops. Então, eu não quis imitá-lo, porque não fazia sentido. A mesma coisa aconteceu com o professor Girafales. O Osmírio passou anos construindo a personagem vocalmente e já estava cristalizado no ouvido e no coração dos fãs de Chaves e Chapolin. E eu fiquei, quando eu fui chamado para fazer o teste, eu fui chamado por uma questão de consideração, porque uma vez o Osmírio já estava muito fraquinho, porque estava doente, ele não estava conseguindo cantar, e aí me chamaram para cantar uma música para o professor Girafales, lá no Rio de Janeiro. E eu acabei fazendo. E aí me chamaram porque eu tinha feito aquilo, e acabei sendo escolhido. E o Peterson, que foi o diretor, ele foi muito claro, olha, não imita, mas vamos procurar pegar a essência do que o Osmírio fez. E a gente batalhou. Ótimo. O Osmírio tinha um modo de agir como a personagem que eu tentei reproduzir de uma forma, não querendo substituí-lo, mas querendo homenageá-lo.
Na verdade, desde que a gente começou nos anos 80, a minha opinião é que até ali, tudo que tinha que ser inventado na dublagem já tinha sido inventado pelos pioneiros. A gente só prestava homenagem dali para frente. Entende? E o que eu fiz foi isso. Foi um trabalho não para substituí-lo, mas Uma para homenagem. homenageá-lo. É manter um legado também, né? E fez muito bem. Porque eu até Obrigado. recebi aqui a Sandra Mara, o Gustavo Berriel, e eu falei o seguinte, que bom poder falar isso com você hoje. Você colocou uma interpretação perfeita, sabe? Que casou. Houve, Que bom, tem, é claro, o obrigado. consagrado, que é o Osmiro Campos, né? Não tem como Uhum. descrever o cara que ficou há anos e anos fazendo aquela voz que a gente já se acostumou vendo no SBT, nos Exato. DVDs. Mas aí você colocou uma releitura sua personalidade também, que agregou muito. E deu Muito para dar obrigado. continuidade. Então, parabéns aí. Ficou ótimo. Obrigado. Todos Muito da obrigado. Multishow soube fazer muito bem. O Muito Daniel obrigado. também. É uma questão assim, como um telespectador, porque a dublagem nada mais é, né? Você sempre procurar uma opinião para que possa também oferecer a qualidade. Então a qualidade ficou ótima. Exato. Muito obrigado. Muito bom mesmo, parabéns. Feliz aqui hoje poder falar isso com você. Muito obrigado. E como a gente está falando aqui, reconhecimento, um belo dia eu fiquei sabendo que uns caras aí mandaram um vídeo. Fala desse vídeo que você recebeu, que inclusive está até aqui no seu perfil. Sabe? É. Muito legal, hein? O Martin Lawrence e o Will Smith mandaram um recado para o Márcio e para mim, por causa de todos esses anos que a gente vem trabalhando, fazendo a dublagem do Bad Boys, né? O Bad Boys, o primeiro, não foi dublado por nós originalmente. Foram dois companheiros aqui de São Paulo. Mas quando lançou em DVD, a distribuidora queria uniformizar a dublagem dos dois. E aí nós redublamos os dois, né? Depois que a gente já tinha feito o segundo, a gente redublou o primeiro para DVD. E agora, com esse terceiro, foi muito legal, muito emocionante ver que eles valorizam os profissionais que Muito legal. trabalham nos outros países, proporcionando uma facilidade para o produto cinematográfico americano penetrar e atingir o público. Entende? Incrível. Muito legal mesmo. Eu fiquei vendo hoje esse vídeo e fiz questão de colocar aqui para você comentar com a gente aqui. Pô, eu achei, esse é o reconhecimento da dublagem brasileira, né? Não tem como É, discutir. é É a melhor verdade. do mundo. Pergunta a eles, pergunta ao Hugh, o que faz como é, o Logan, o Wolverine, né? Hugh Jackman. Ele também valorizou e muito o trabalho do Isaac Bardavi. Muito legal. E você andou aprontando todas aí na quarentena, né? Que teve um vídeo que você deu até dicas de moda. Como é que foi isso? Explica Isso aqui. foi uma ideia da minha mulher. Olha lá. É a ideia da minha mulher para Sensacional. movimentar um pouco a quarentena da gente. Ela é uma pessoa muito companheira e foi muito legal fazer. Foi até Eu, achei- rápido, viu? eu fui vendo assim, né? Que legal, né? Poxa, ele tá falando moda, tá? Mas aí quando chega um certo momento na cena, olha só. É. Ó, aí vai. Aí vai pegar a parte, olha só. Eu vou Ai, para a meu Deus. sacada e E aí só a pega. câmera abre e lá estou eu. Muito bom. Pode descontrair, né? Foi ótimo. Exatamente. Ótima, ótima sacada. Vamos falar um pouquinho também sobre família, né? Como é que é ser vovô, né? Você celebrou o dia do avô e achei muito bonita essa imagem aqui. Olha só. Essa é a minha Luloca, é a Luísa, filha da minha filha mais velha, Fernanda, que é a minha produtora no Instagram.
e no Facebook, na página oficial, né? Eu estou cercado de mulheres produtoras muito ativas, né? Legal. Minha Olha que tem mulher, outra que imagem me também. produz Ó. aqui, minha filha. A única coisa que me chateia é a gente não poder ir lá ver ao vivo, né? Uhum. Eu estou há muito tempo, desde o dia 13 de março, em casa, então eu não tenho visto minha neta e nem minha filha e eu sinto muita saudade. Mas isso aí acontece com um monte de gente e a gente tem que agradecer a Deus que estejam Olha bem, aqui, ó. com saúde, né? Bela Olha foto lá. também. Ó. Muito bacana. Ela, muito Muito, bonita, né? muito legal a foto. E Ok. aqui tem uma galera. Hum. Aqui tá. Ó, Nanda falando. A gente te ama. Fernanda Ah, falando, olha aí. olha lá. Muito legal aqui. Tem uma galera já fazendo uma cobrança aqui para falar um pouquinho dos trabalhos de Harry Potter, né? Como é que foi fazer? Ah, o Harry Potter, eu acho que eu fui o dublador que mais trabalhou na série, além dos principais, né? Dos fixos. Porque nem Aí alguns conta um pouquinho. fixos se mantiveram os dubladores do primeiro filme, né? Então, eu fiz um criado no Ministério da Magia num dos filmes, foi uma participação rápida. Tive que substituir o Percy no Voldemort na época, por um problema lá. E também tive que substituir, por outro problema lá, o grande professor que eu tive no rádio, Lauro Fabiano, fazendo o Dumbledore, né, no último. Então foi muito legal, né? Apesar de que muita gente queria que eu fizesse o Hagrid, mas o Hagrid, quem ganhou o teste foi o José Santa Cruz. E aí me chamaram para fazer o Gary Oldman, fazendo o padrinho do Harry, né? E quem acabou ganhando foi o Elcio Romar. Então, acabei fazendo, por tabela, Harry Potter 3 ou 4 vezes, uma coisa assim. Me Muito mantendo bacana. fiel além dos personagens principais, né? Você hoje é a grande referência para quem está começando. Mas eu queria Como assim, saber gente? quais Que são. referência, hein? Claro, ah, não. Jesus! Meu Deus do céu. Claro que é. Mérito total, Edson. Mas aí, quais são as suas referências na dublagem? Um dublador que você olha e fala, esse aqui eu admiro, porque me Ah, motivou. tem muitos, 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 muitos. Na infância, eu tinha adoração pela voz do Enio Santos e pelo Magalhães Graça, pela voz do Magalhães Graça, no Rio de Janeiro, do Valdir Fiore e do Mário Monjardim, sem saber que era o Mário Monjardim, que depois veio a ser o meu padrinho na dublagem. E em São Paulo eu tinha admiração por vários profissionais, o Campanile, porque fazia alguns seriados que eu gostava, e principalmente o Túnel do Tempo, e os desenhos da Hanna-Barbera, além de vários profissionais que abrilhantaram os desenhos com suas criatividades, tinha uma dupla de irmãos, Older e Olney Casarré, que inventaram a dublagem de desenho animado no Brasil. Além de que tinha um sujeito sensacional chamado Borges de Barros, que ficou conhecido pela voz do Mo dos Três Patetas. Borges de E Barros, ele fez o Mendigo da Praça, né? isso, ele Aquele que falava com todo quem fazia o mundo. mendigo, quem fazia o mendigo aqui em São Paulo era ele, quem fazia o mesmo personagem no Rio de Janeiro era aquele que fazia o Zé Bonitinho, como é que era o nome daquele ator? Jorge Esqueci. Loreto. Jorge Loredo. Obrigado.
Então, o Borges também era a voz do Dr. Smith, de um seriado que era uma febre na minha época de garoto, chamado Perdidos no Espaço. Então, eu tive muitas referências e, ao longo do tempo, eu fui sendo tratado com muito carinho por vários pioneiros, como Orlando Drummond, Márcio Seixas, Isaac Bardavi, que tornou-se meu irmão, né? Porque o Isaac faz aniversário no mesmo dia que eu, 13 de fevereiro, só que Olha que quando eu bacana. nasci, ele estava fazendo 30 anos de vida. E a nossa diferença de idade é de 30 anos, mas muitos profissionais. Eu tenho admiração por muitos profissionais. Muitos que... Márcio Simões, Guilherme Briggs, Manolo Rey, o Garcia Neto, o Telmo de Avelar. Tem um monte de gente. Desculpe se eu não consigo lembrar de todo mundo. Entendeu? Mas tá na memória. Sônia tá na memória do Ferreira, coração. Nelly Amaral, Inclusive citaram aqui, só na Glória Ferreira, citaram. Ladani, um monte Nanda de citou. gente que me tratou bem, que foi, sabe, a Ângela Bonatti, que me proporcionou o primeiro protagonista substituindo o Hélio Ribeiro num filme, Francisco José, que me deu o primeiro fixo no lugar do Márcio Simões. Muita gente me tratou, e Garcia Neto, que foi quem me ensinou a fazer esquema de dublagem, com a paciência absurda comigo. Pô, muito legal, muita gente por quem eu tenho admiração. Muita gente Bom, já mesmo. estamos aqui há 56 minutos no ar, prestes a finalizar. Antes eu vou fazer uma foto com você. Eu queria que você deixasse os agradecimentos aí para a galera aí, ó. Todo mundo, a Bárbara, temos aqui o Will, temos aqui muita gente, o Giovanni, Lorena, muita gente que mandou mensagem, Dublaverso também, Celinho, nossa, muita gente hoje aqui com a gente. Eu quero agradecer às pessoas que vieram, que estão me ouvindo, se interessando pela minha história, pela minha vida profissional. E eu sou muito grato a Deus, muito grato aos colegas. A todas as pessoas que me deram um empurrão na vida, entendeu? Que me ajudaram, eu sou muito grato. Uma coisa que eu não posso deixar de ser é uma pessoa grata. Verdade, gratidão é tudo. Agradecer é uma demonstração de consciência de que você não está sozinho nesse mundo. De que, às vezes, de um lugar de onde você não espera, vem uma coisa boa para te ajudar na vida. E isso acontece, né? A cada instante, a cada dia que passa. Na minha vida e na vida de todo mundo. A gente é que tem que ter olhos para ver. Né? Vamos fazer a foto, que já estamos em 1 minuto e 39. Vamos lá. Espera aí. Pronto. Olha, que live incrível, hein? Muitas histórias. Muito obrigado pela gente oportunidade. Eu fiquei muito feliz, né? Com essa interação da galera aí participando. E ter você aqui para contar todas as histórias aí da dublagem aí. Muito obrigado, de coração mesmo. Muito obrigado pelo carinho e pela consideração, pela grande educação que você teve para comigo e com a minha carreira. Sempre. Muito obrigado. Você merece todos os aplausos de toda a galera que está vendo você aí. Muito obrigado. E eu desejo que você possa voltar logo em breve. Eu não sei como é que você está ainda em produção, mas que você possa sempre ter bons personagens que possam nos cativar, nos alegrar através pela sua voz. Deus lhe ouça. Que eu tenha saúde e que o pessoal esqueçam de mim e do meu trabalho. Continuem gostando. E vamos continuar acompanhando aqui pelo Instagram. E em breve, nossa live vai estar também no YouTube, Thiago Comunicador. Ok, muito obrigado, Thiago. Um abraço. Um abraço para você. Muito obrigado por essa noite aí.